Acabei de falar com Deus aqui, pedi para Ele falar comigo e vou deixar uma mensagem aqui que o Espírito Santo tocou no meu coração. O título dessa mensagem é Levantando os Soldados Caídos. Eu queria complementar com outra mensagem que eu já estava preparando, uma mensagem bem legal sobre guerra espiritual, mas o Espírito Santo falou, não é para você falar de guerra espiritual agora, é para você falar de levantando os soldados caídos. E eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou falar essa mensagem. Se você olhar à sua volta, muitas pessoas estão feridas. Se você observar bem, se você abrir mais os seus olhos ou expandir mais seus ouvidos, você vai ouvir choro de pessoas à sua volta. Almas que estão sangrando por dentro. E vou citar um versículo aqui. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. O título é Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Até aqui. Aqui é a caverna de Adulão, para quem não sabe. Como a Bíblia diz, aqui eu citei, Davi está fugindo de Saul. Enquanto ele foge de Saul, ele encontra homens em estado de endividados, estado de dificuldades e amargurados de espírito. E aí Davi se torna chefe deles. Davi está fugindo de Saul. E Davi, mesmo fugindo, mesmo em fuga, ele se coloca numa posição de levantar os caídos. Esse é o título desse tema, Levantando os Soldados Caídos. Quando nós estamos na guerra, né? Não vou entrar no tema guerra espiritual como eu ia citar, mas quem já participou de altos níveis de guerra espiritual não quer voltar lá. Não quer voltar. Sabe como que a batalha é... Eu estou falando para pessoas que vivem o propósito de Deus. Quem não vive o propósito de Deus, quem não teve umas experiências fortes com Deus, não vai entender esse vídeo. Mas aqueles que tiveram, vai entender o que eu estou falando. Você pode ter passado por guerras espirituais, batalhas espirituais, que trouxeram amargura para sua alma, trouxeram tristeza para você. Às vezes trouxe muito sofrimento, porque a guerra faz isso. Até a guerra física, né? Guerra física, a gente às vezes, para quem foi uma guerra física, perde os irmãos, soldados de batalha. Como eu disse, eu não vou entrar no tema guerra espiritual. O tema aqui eu não vou fugir do tema, vou focar no que o Espírito Santo falou para mim. Levantando os soldados caídos. E quando você vai na batalha, quem passou por guerras, quem fez a obra de Deus e passou por lutas, sabe o quão difícil é, sabe o quão doloroso é, sabe o quão árduo que é, sabe o que é sofrer contra-ataque espiritual, sabe muito bem. E para quem passou níveis de guerra espirituais altos, a pessoa não quer voltar lá. Vamos ser sinceros, a guerra física, quando a pessoa vai pela primeira vez na guerra, ela vai feliz. Quando é jovem, ainda mais quando é jovem. Você pode observar os filmes que são assim. E quando eles vão pra guerra, eles vão felizes. Mas quando eles voltam de lá, eles sabem o quão doloroso que foi. Os que voltam, né? E a guerra espiritual é diferente. O próprio Jó citou: quem poderá batalhar contra Leviatã não vai querer. Leviatã, para quem não sabe, é um principado. Eu acho que eu já citei isso em outro vídeo, né? Baal é nomenclatura aí de cada letra, é uma nomenclatura de 4 principados. Então Baal, Bezebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. E mais o cabeça, né, que como nós conhecemos, o diabo ou Satanás, ou nos apóstolos de Samael, forma um pentagrama. A alta magia é usada para isso. Então o Leviatã faz parte dos principados de alta patente. E Jó citou Leviatã. Quem batalhar contra ele não vai querer voltar. A guerra faz isso, faz a gente não querer voltar para o sofrimento, para a dor. Mas o nosso general de guerra está conosco.
aquele que não perde batalha, que renova nossas forças em meio a batalhas e guerras mais árduas, Ele está conosco. Maior o que está conosco do que está no mundo, né? Contra o nosso inimigo. Maior que está conosco do que o inimigo das nossas almas, do que os principados e potestades que eu citei. Não é fácil, mas Deus faz avançar em meio às dores, em meio aos sofrimentos. E nós estamos falando aqui de um homem de Deus que sofreu guerras espirituais, como Davi, está fugindo de Saul. E ele estava lá ele estava levantando soldados, pessoas amarguradas de espírito. Davi não tinha motivo nenhum para querer ajudar essas pessoas. Mas quando a gente é um homem de Deus, quando você tem um coração segundo o coração de Deus, você vai ouvir o choro e você não vai ficar parado, você vai querer ajudar. E é sobre isso, sobre levantar pessoas feridas, soldados feridos no campo de batalha. Tem uma cena do filme Até o Último Homem, que o líder... Tem uma cena que eles começam a recuar e perder a batalha. Para quem não assistiu Até o Último Homem, é um filme extraordinário. É um filme que você vê a presença de Deus nesse filme. E Até o Último Homem tem uma parte do filme que eles começam a perder a batalha, que tem muito soldado novo. Aí eles começam a parar de atirar, começam a morrer alguns. E aí o que um dos líderes faz, já experiente na batalha? Ele pega um homem morto, já está morto, né, obviamente, coloca na frente dele e começa a atacar os inimigos, atacar a arma dele, começa a atirar num monte de homem. Às vezes nós precisamos ter uma atitude assim. Nós vemos nossos irmãos sofrendo na batalha, nós precisamos tomar uma atitude. Não uma atitude, às vezes é estratégico recuar, como Davi recuou de Saul, mas é estratégico, às vezes, para não perder a batalha, é estratégico avançar. Então necessita de nós uma atitude para avançar. E você que já teve experiências em batalhas espirituais, você sabe como agir, igual esse soldado soube como agir. Então você precisa tomar uma atitude. Qual a atitude de avançar? Você sabe como avançar. Você sabe como erguer pessoas, levantar pessoas, você sabe como defender pessoas, você sabe como curar vidas, você sabe como avançar. E é sobre isso. É sobre, há momentos de há tempo de recuar, mas há tempo de avançar. E a palavra que eu quero deixar, que é estratégico recuar, mas que você possa saber avançar no momento certo. Se você vê que seus irmãos estão feridos, a guerra está começando a apertar, é necessário uma atitude de avanço. Não podemos deixar nossos irmãos, soldados, feridos no campo de batalha. Não podemos recuar e perder uma batalha, não. Há momentos que é necessário, repito, há momentos que é estratégico recuar para alcançar passos mais longos. Inclusive nesse filme eles recuaram para depois avançar mais, porque teve muito mais soldados acima do que eles precisaram recuar, depois eles avançaram. Mas é estratégico, tem momentos que é estratégico avançar. É nesse momento que você começa a ouvir almas gritando por socorro, vidas pedindo por socorro. Eu não estou falando de vidas fora de combate espiritual, ou melhor, fora de uma igreja, como algumas pessoas vão entender. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja. E você sabe como avançar. E é sobre isso que eu quero dizer. Então, quantas pessoas feridas você conhece? Quantos irmãos nossos que estão cansados, feridos da alma? Irmãos que se esfriaram. Pessoas que foram usadas por Deus grandemente. E hoje essas mesmas pessoas se esfriaram. Essas mesmas pessoas, às vezes não pararam, mas estão quase mortas dentro de um tempo. É sobre você levantar essas pessoas, mais uma vez. É sobre você buscar a Deus em oração sobre essas pessoas, ou sobre dar uma palavra usada por Deus, guiado pelo Espírito Santo, para levantar essas pessoas. É sobre isso. Hoje em dia existem muitos profissionais da fé que estão escarnecendo da palavra, trazendo escândalo no nosso meio, envergonhando o nome de Deus, e o povo aplaude. Povo sem discernimento, povo sem vida com Deus, pessoas que querem ouvir aquilo que afaga o seu ego.
Mas aqueles que têm, como eu e você, que tem uma experiência com Deus, Deus ele conta comigo e com você. Deus está procurando pessoas para usar nesse tempo, porque há uma diferença entre aquele que é um profissional da fé ou um falso profeta. Ainda vou gravar sobre isso, a diferença profissional do falso profeta, e a diferença do remanescente fiel. Há uma diferença quando alguém que fala em nome de Deus e é usado por Deus, e aquele que prega em nome de Deus para ganhar fama, dinheiro, enfim, cada um tem seus motivos. A maioria deles é fama e dinheiro. A maior parte é dinheiro, né? Por isso o apóstolo Paulo, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Correção, desculpa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Muitos profissionais da fé, o negócio dele é o dinheiro. Então ele vai fazer milagres. Milagres profissionais. Vai dizer uma palavra que afaga o seu ego. Mas como eu disse, há uma diferença naquele que prega a verdade e vive a verdade. Então Deus está contando comigo e com você. Então há uma diferença quando você abrir a sua boca, buscar a Deus de todo o seu coração, e quando você falar o que Deus vai pedir para você, haverá uma diferença. Você será a luz nessa terra. Há uma diferença entre um rejeitado de Deus e um escolhido de Deus. Isso aqui eu aprendi com o pastor Eduardo, meu pastor. Saul ele tem lança. Na Bíblia fala que Saul usava lança e Davi usava harpa. Olha a diferença. Você tem nas mãos identifica se você é um rejeitado por Deus ou se você é um escolhido por Deus. O que você tem nas suas mãos, porque Davi tem harpa para adorar a Deus e Saul tem lança para matar as pessoas. O que tem nas suas mãos determina se você quer matar os outros ou se você quer adorar o autor da vida. O que você tem nas suas mãos. Isso aqui também eu aprendi com o pastor Eduardo Silva, meu pastor, sobre quando Jesus ensina a gente a oferecer um copo de água. O que simboliza um copo de água? Um copo de água é dar uma palavra de ânimo. Um copo de água é ajudar uma pessoa naquilo que ela precisa. Um copo de água é você, às vezes, abraçar alguém. Às vezes você não tem uma palavra para dar. Às vezes a pessoa que perdeu um ente querido, você não tem nem palavra para expressar, mas você vai lá e dá um abraço e fala: eu tô aqui com você. Eu não sei quão profundo deve ser a sua dor, mas estou aqui com você. E vou orar para que Deus possa te fortalecer, te consolar, que o Espírito Santo possa confortar seu coração. Então, um copo de água simboliza isso. Agora, você que escolhe se você quer levar um copo de água para pessoas ou se você quer levar pedras. Pedras, você aponta o dedo, pedras são pesadas. Pedras, você quer derrubar as pessoas. Pedras, você julga demais as pessoas. Pedras são pesadas, se liberte disso. Não julgue. Outro tema que eu vou falar sobre não julgar as pessoas. Foi Jesus quem disse: não julgueis para que não sejais julgados. Há uma diferença entre conhecer o verdadeiro servo de Deus, conhecer os frutos, e há uma diferença de julgar. Foi o que eu citei. O exemplo de Saul e Davi. Há uma diferença entre o rejeitado de Deus e quem tem o escolhido de Deus. Então pedras são pesadas. Carregue um copo de água e você vai ter galardão. Então, em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, já estou para o fechamento dessa mensagem. A Bíblia está escrito o seguinte, é um versículo que fala muito ao meu coração. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Deus está procurando pessoas para usar neste tempo de dor. Tem muitas pessoas sofrendo. Se você abre os seus ouvidos e começa a ver o choro de pessoas que estão sangrando na alma, pessoas que estão sofrendo. E eu estou falando dentro da igreja, não estou nem falando fora da igreja, estou falando dentro de templos. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente dentro da igreja, fracas espiritualmente. Quantas pessoas você conhece que um dia foi usado por Deus e hoje não tem a mesma unção? Dom Deus deu, dom é revogável, mas a unção se foi. E o nosso papel é orar, levantar mais pessoas. Então Deus está procurando alguém na brecha para usar nesses últimos dias. Então eu fecho dizendo: quantos gritos de socorro estão à sua volta? Começa a perceber, se você não percebeu ainda. Quantas pessoas calmam aflita próxima de você? Quantas pessoas que estão sangrando por dentro
que estão por perto. Minha oração é: Senhor, me encontre na brecha, para que eu possa curar, para que eu possa avançar no Teu reino, para que nós possamos, pelo poder de Deus, destruir as obras do inimigo e glorificar o Teu santo nome. Essa é a minha oração, eu creio que poderá ser a sua oração também. Deus está procurando alguém na brecha e pessoas estão gritando por socorro. Comece a ouvir e buscar Deus, e Deus vai te direcionar, Deus vai dar uma palavra, o Espírito Santo vai te guiar para você curar mais pessoas, levantar mais pessoas. E nós vencemos essas batalhas e o nome de Deus ser glorificado nas nossas vidas. Se prepare para ser luz nessa terra e avançar. No tempo de avançar, enquanto alguns estão sofrendo, perdendo batalhas, se ferindo, mas nós, como instrumento de Deus, nos curaremos e curaremos mais pessoas e levantaremos soldados caídos. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração e foi essa palavra que Ele deixou comigo agora, tá bom? Deus abençoe você e sua família.